governador. Boa tarde, obrigado pela atenção. Boa tarde, Thiago. É um prazer falar com você e aos ouvintes da Jovem Pan. Prazer é nosso. Governador, como é que fica essa situação? O prefeito tem mais 3 anos e meio pela frente, tem muito tempo ainda diante da Prefeitura de São Paulo, e o governador Geraldo Alckmin, se quiser disputar a presidência da República, ele terá de deixar o cargo até o mês de abril do ano que vem, assim como o prefeito. Se ele quiser concorrer, ele tem que deixar a prefeitura muito tempo antes do fim do mandato. Eu pergunto, como é que o PSDB vai lidar se tiver 2 candidatos? Eles fazem prévias, se eles quiserem os 2 disputar, como é que vai ficar essa disputa para o ano que vem, governador? Isso sempre é uma decisão dentro do partido, uma decisão de disputa eventual que possa haver. Ela se dá pelas formas pela qual o Estatuto manda. O Estatuto, na realidade, prevê uma convenção. As convenções são a partir de junho. Nessas convenções você pode ter um candidato só, pode ter diversos candidatos e são postos em votação. Os convencionais nesta convenção de junho votam, escolhem um desses prováveis candidatos. É uma escolha, é uma definição, mas pode não ser também pelo sistema de convenção. Você pode fazer a qualquer momento, vamos chamar uma prévia, ou criar um sistema qualquer de aferição da vontade do partido, aferição da opinião dos militantes do partido, dos filiados, dos delegados, enfim. São várias formas pelas quais você pode criar uma espécie de prévia, quer dizer, não faz a convenção, não espera a convenção, que seria o mês de junho, mas faz antes disso, faz em janeiro, fevereiro, março, abril, qualquer um desses meses pode fazer uma aferição. Essa aferição chama-se prévia e, portanto, se tiver mais de um candidato, se tiver apenas um candidato, você nem precisa fazer isso. O senhor foi um crítico de João Dória quando ele se colocou para disputar a Prefeitura de São Paulo. E como é que o senhor observa essa movimentação dele? Ele diz que está concentrado na Prefeitura, mas ele vem viajando, vem fazendo convenções, vem conversando com outros políticos e até outros partidos. Ele já tem até convites de outros partidos. Como é que o senhor avalia essas movimentações dele, governador? É claro que para mim está muito claro, desde o dia 1º de janeiro, o primeiro dia de mandato dele, que ele não é um prefeito de São Paulo, ele é candidato à presidência da República. Isso para mim, desde o primeiro momento, isso ficou muito claro. Talvez, claro que no primeiro momento ninguém observa isso com profundidade, mas depois ele começou a fazer as visitas pelo Brasil todo, em várias cidades do Brasil, nada tem a ver com a prefeitura. Ele mesmo disse que ele pode dirigir a prefeitura lá do avião dele, que tem um Legacy a 10 mil metros de altura, porque o Legacy tem um Wi-Fi, e com isso, dessa forma, ele dirige a prefeitura. Estava muito claro para mim, desde o primeiro momento, que ele é candidato à presidência da República e ele está fazendo isso. E agora ele está se expondo mais, está mostrando claramente essa sua disposição. Ele tem o direito de fazer isso. Isso é uma avaliação que o munícipe de São Paulo vai ter que ter e o brasileiro também vai ter que ter. Se isso aqui é uma atitude correta, se o que ele está fazendo é correto, se o que ele está fazendo é devido, se ele não deveria ficar mais na cidade onde ele acabou de ser eleito para cuidar dessas coisas que todos nós temos todo dia, que todos nós sentimos todo dia na cidade de São Paulo, das deficiências da cidade. Se é para isso que ele devia se dedicar ou ele devia se dedicar a fazer como ele está fazendo campanha pelo Brasil inteiro. Isso é uma decisão do munícipe, uma decisão de todos os brasileiros. A governadora Denise, quem está falando, boa tarde. Pois não, Denise, boa tarde. Agora, ele já disse que o povo aqui vai ter que decidir, né, na eventualidade dele ser candidato. Agora, antes ele teria de passar por uma prévia. O senhor vê mais chance dele sair do PSDB ou ele encararia uma prévia contra Geraldo Alckmin? O senhor acha que essa conversa também pode mudar nesse sentido? Quando ele diz que é o povo que vai decidir, o que ele quer dizer, ou traduzir exatamente o que ele disse. O povo só decide na eleição. Então, para ele ir para a eleição, ele precisava ser candidato de algum partido. Então, não é o que ele está dizendo. Quando ele está dizendo agora, o povo decide, o que ele quer dizer é o seguinte: façam uma pesquisa de opinião e se eu estiver na frente de outros candidatos do partido, nessa pesquisa de opinião, eu devo ser o candidato. É isso que ele está dizendo. Porque ele fez todo esse périplo pelo Brasil inteiro, essas viagens todas, mostrando uma determinada figura, exatamente para ele ter, na pesquisa de opinião, ele aparecer de uma posição muito positiva. Ele está dizendo que essa pesquisa de opinião é ouvir o povo. Ouvir o povo para ele é fazer uma pesquisa de opinião. Então, com isso, ele pretende constranger, digamos, o PSDB
a adotá-lo como candidato, sem prévia nenhuma, só adotá-lo como candidato, passando por cima, eventualmente, de outros demais candidatos, inclusive do próprio governador Geraldo Alckmin. Isso, claro que está muito, para todos nós, é visível essa movimentação dele, sempre foi assim, e eu acho que pessoalmente, como munícipe de São Paulo, acho que seria um despropósito alguém acabar de ser eleito prefeito da cidade sem ter consertado, e difícil conserto das coisas da cidade de São Paulo. Nós sabemos da grande dificuldade, não é qualquer um que pode resolver isso, não é simplesmente o prefeito que consegue resolver todos os problemas, mas imediatamente ser candidato à presidência da República. Eu acho que isso não cabe, não é uma atitude correta de um dirigente público. Mas é a opinião dele e ele tem todo o direito de ser candidato. Não vai ser, provavelmente, pelo PSDB. E pelas declarações dele, eu diria que certamente ele vai sair do partido para se filiar a um desses partidos que o convida, se ele tiver, de fato, esse convite for concretizado, para ser o candidato a presidente da República por um outro partido qualquer. Agora, seu Goldemir, quando ele foi candidato a prefeito, também não se imaginava que ele conseguiria vencer a prévia. Houve muita disputa, inclusive brigas, né, corporais em algumas reuniões. O senhor não vê condição dele fazer isso novamente, de surpreender com a força e talvez até pelo resultado de pesquisas? Bom, se ele disse que ele não vai disputar a prévia, se for com o Geraldo Alckmin, ele não disputa a prévia, é porque ele sabe que não vence a prévia. Ele sabe que é impossível vencer uma prévia em São Paulo contra um governador de São Paulo que tem a sua força política e que é membro do partido e tem a vida política de décadas e décadas e tem toda uma história. Ele sabe que ele venceu uma prévia, métodos que eu sempre repeli, que ele usou durante a prévia, mas além disso ele teve o apoio do governador para esta prévia. Ele não vai ter esse tipo de apoio mais agora, evidentemente. Ele sabe que não tem chance numa prévia para disputar com o Geraldo Alckmin. Por isso que ele diz que o que deve ser elemento para decidir quem vai ser o candidato não é a prévia, porque ele não vai disputar, mas é uma pesquisa de opinião. Pesquisa de opinião é que vai dizer se ele deve ser o candidato ou não. Por isso que ele diz, é o povo que deve falar. O que é o povo para ele falar? É a pesquisa de opinião. Governador dele. Pois não, só para a gente terminar, eu conversei também com o secretário nacional do PSDB, o deputado Silvio Torres, e ele defende que em dezembro seja já feita a escolha, que um ou mais candidatos, quem quiser concorrer à presidência da República pelo PSDB, deve disputar as prévias já em dezembro. O senhor é favorável a essa decisão ser tomada mais cedo do que normalmente em junho, quando são as convenções? Se houver um consenso, sim. Acho que se você tiver um consenso e você tiver apenas uma figura, ou apenas um candidato se colocando, e houver o sentimento de que deve ser assim, não vejo por que o partido não possa fazer. Isso não é uma decisão que você possa tomar antes, a decisão que foi tomada em dezembro, mas é uma decisão política do partido. Se o partido entender que é o único candidato, ou que é o melhor candidato, ou que assim deve ser, assim será. Não há necessidade para você esperar um mês de junho do ano que vem. Mas isso é um processo que só vai se decidir mesmo em dezembro. Governador Alberto Goldman, vice-presidente nacional do PSDB. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção, gentileza, bom trabalho. Agradeço a você, Tiago, e a Denise também. Obrigado.